Nós vamos falar da transação SM13. A transação SM13 ela tem a função aí de trazer informações sobre os pedidos de atualização, de updates, né? O updates request. Então, essa tela inicial aqui você tem a informação do cliente, informação do usuário e o status desses updates. E de forma bem resumida, para explicar o que de fato seria isso, imagine que, por exemplo, você está fazendo algum tipo de extração. E o processo de atualização normalmente ele corre através de algumas fases, tá? Ele faz a atualização de um documento e aí, de certa forma, esse documento ele precisa ser, né, guardado, arquivado no banco de dados. Então, imagine o seguinte, eu vou executar aqui, por exemplo, num período com uma data não definida, vou colocar aqui uma data de 2011, por exemplo, e vou executar aqui, né, o F8 para a gente listar os updates que tem erros, que não tem erros. Eu vou deixar todas as opções aqui, tá? Então, poderia selecionar os cancelados, ou que estão para ser feito update, e os dois tipos aqui de execução. E aqui embaixo, tá? Só para você ter como informação, nós temos aqui o status do update. Nesse caso aqui ele está ativo. Então, imagine que por uma intervenção não programada, imagine que, por exemplo, uma TabSpace estoure na aplicação, uma SAP SR3, por exemplo. Provavelmente o update ele vai desabilitar. Então, você vai ver que, de certa forma, ele vai aparecer aqui para a gente como desabilitado, né? Claro que, assim, antes disso, a gente vai identificar outros problemas, como na transação ST22, onde nós podemos ver os erros do sistema. A própria aplicação vai deixar de funcionar, né? Pode ficar até indisponível, dependendo da TabSpace que estourar. Então, imagine o seguinte, eu consigo até desativar por aqui, tá? Então, eu posso cancelar, eu posso selecionar todos os updates de uma vez só e posso reorganizar aí os updates também, tá bem? E aí tem algumas outras opções aqui, falando do server, dos grupos do server e parameters, que aí, assim, eu não vou entrar a nível de detalhe aqui, mas eu quero trazer para vocês aqui essa funcionalidade, como ela é importante para nós. Então, eu vou clicar aqui no botão F8, aqui eu tenho informação do cliente, que o usuário está ou estava executando um update, por exemplo. Vou trazer aqui o nome do usuário, tenho aqui também a data de execução daquele update, a data inicial, tem aqui o time, tenho aqui também o T-code, que é a transação que esse usuário estava utilizando, e eu tenho aqui umas informações sobre o processo em si, tá bem? Então, por exemplo, quando eu clico na coluna, eu tenho aqui uma informação relevante a essa coluna, tá bem? Então, assim, aqui eu tenho todos os detalhes falando sobre essa coluna e os status que tem disponível e pode aparecer aqui para você. Eu tenho aqui também, são as mesmas informações. E aqui eu tenho o status do update, tá? Ele pode estar com erro, ele pode não ter a opção de fazer um retry, tá bem? Então, aqui, quando você dá um F1, por exemplo, você tem aqui todas as opções, né, todos os status que podem estar, por exemplo, um tipo de update. Então, você tem ele em formato de erro, se ele já foi processado em V1, V2, se ele será deletado, enfim, se ele já foi processado, se ele está sendo preparado, se ele está terminado, se teve algum erro. Então, essa informação ela é importante. E na prática, como funciona isso? Imagine que, qual que é a ideia? É que esses updates, eles não estejam com erro, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui um update do dia 4, que já se passaram alguns dias, e ele aparece com erro. Quem executou foi esse determinado usuário, nessa transação, e esse update, tecnicamente, ele está parado aqui. Então, normalmente, a área de administração ele não toma nenhum tipo de iniciativa para eliminar, porque eu posso clicar aqui e apagar esse update. Eu posso repetir esse update. E essa decisão não pode ser a nível técnico, nesse caso em específico, porque esse processo foi executado, por exemplo, por um funcional que estava acessando a transação SE37, e aí a partir disso ocorreu o erro, e depois disso esse erro ele precisa ser tratado. Normalmente quem precisa responder isso é o profissional
que estava executando esse processo. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que faz esse processo, ele tem o conhecimento daquele processo em específico e normalmente a equipe de administração não tem essa visibilidade que o funcional tem. Então, normalmente cabe-se ao profissional daquele módulo em específico tomar a iniciativa se vai executar, se vai eliminar, se vai criar um novo processo para eliminar esse ou se vai manter dessa forma aqui. Então, só para que a gente tenha essa visão, normalmente, num checklist, por exemplo, é importante sempre verificar os updates que estão há mais de um dia, mais de 2 dias, e eles não tomam nenhum tipo de... não tem mais nenhum tipo de ação. Então, é importante sempre verificar essa transação para que você consiga, de certa forma, manter a saúde do ambiente conforme as melhores práticas da SAP. Até o próximo vídeo.